Oi, amores, tudo bem? Bom dia, sexto ano. Bom dia, 62. Tudo certo? Tudo certinho? Então, passando aqui para trazer para vocês a correção de Roma. Terça-feira, já que mandou um material sobre Roma, né? Fechamos então o material da unidade 3, falamos de Grécia, a gente vem falando da unidade 3 já há um tempinho, né? A Jaque foi enviando bem aos pouquinhos Grécia, enviei Roma, falamos de Roma na live, mas achei mais prudente trazer a gente se encontrou na live, a gente discutiu, a gente bateu papo, a gente discutiu o assunto, mas achei prudente trazer Roma de novo. Então eu enviei Roma para vocês no dia 23, né? E hoje estou trazendo correção de Roma. Lembrando, pessoal, nosso WhatsApp tá lá. Chama a gente, vai até lá e fala e abre o bocão mesmo que tá com dúvida, tá? Pra gente tentar ajudar, ok? Trazendo então a correção, são 2 páginas, é pequenininho, tá? Eu tenho aqui, olha, a número 1, tô na página 477, olha, corrigindo a página 477, tá? Estou aqui tendo que encaixar aqui o F de filosofia, o P de política, o C de cultura, história, religião e medicina e ficaram, né? As letras ficaram M, F, R, P, C de casa e história ficou lá no final. Vamos dar uma lida? Vamos lá. Aqui você falou que ficou medicina, né, Jaque? Vamos lá. Teve Hipócrates como um dos grandes destaques, que buscou criar métodos de tratamento com base na observação e nos relatos dos pacientes. Era assim mesmo que ele fazia, né? Observando o que a pessoa, a queixa do paciente, né? Então, falou em paciente, a gente já associa aqui com medicina. Observando a queixa do paciente, ele buscava o tratamento, tá? Aqui na filosofia, busca pela razão e pela sabedoria, valorizando o homem e colocando-o no centro das atenções. Sócrates, Platão e Aristóteles, filósofos, né, gente? Exemplos de pensadores do período. Filosofia, tá? Aqui na terceira ficou a letra R, R de religião, marcada pelo politeísmo. Falou em politeísmo, a gente sabe que está falando de religião, né? Crença em muitos deuses, né? A Grécia, Roma também praticavam politeísmo, tá? Na letra D, no quarto quadradinho, eu tenho aqui, ó, o conceito de democracia tem origem na polis grega. Estou falando de democracia, estou falando de política, tá? Quando eu falei de polis, né, a palavra política vem de polis, discussão política, né? Procurar melhorias para os gregos, procurar melhorias para a sociedade grega é política, tá, pessoal? Então é a letra P que entra aqui no quarto quadradinho. No quinto, os gregos se destacaram na escultura, arquitetura, teatro, havendo espetáculos públicos que abordavam o cotidiano e questões religiosas. Pessoal, escultura, arquitetura, teatro, cinema, né? Idioma, letras, língua, isso é cultura, tá? E por último aqui, nasceu do interesse dos gregos em registrar o modo como as coisas aconteciam no passado. Falou a palavra-chave, Jaque. Eu já sabia que essa era, eu já tinha desvendado a última, né? Falou de passado, passado, tempo, a principal ferramenta da história é o tempo, é o passado. Então ficamos aqui, olha, medicina, filosofia, religião, política, cultura e história. 2, base da organização política que caracterizou o povo grego. Letra B, eram politicamente autônomas. As cidades-estado gregas, as polis, eram autônomas, cada uma tinha sua religião, cada uma tinha sua cultura, cada uma tinha sua economia, eram independentes, tá? 3, indique a que período pertence cada acontecimento romano, monarquia, república ou império. Agora sim, a gente consegue fazer essa atividade porque a gente já viu o Império Romano, né? Então aqui, ó, foi um sistema político organizado pelos latinos, monarquia. A gente viu lá no comecinho a monarquia, né? O primeiro rei foi Rômulo, a questão lá da lenda de Roma, mas foram os latinos, né? Nós tivemos 7 reis em Roma, se dividindo ali entre latinos e etruscos, né? Sabinos também alguns, então foi a monarquia, tá? Contava com 3 principais instituições, falou em Senado, falou em República, né, gente? República, Senado, instituições que a gente lida até hoje, que a gente pratica até hoje, que a gente convive, né, que a gente conhece até hoje, são heranças aí do mundo romano, tá? Grego também, a questão aí da República.
contava com três principais instituições: república. Uma administração foi criada para governar todo o território e os funcionários eram nomeados diretamente pelo imperador. Falou imperador, é império, né, gente? Então aqui entra a letra I. Quarto quadradinho, os cargos do governo eram realizados por eleição, mas na realidade apenas os patrícios podiam ser eleitos. É aquela república excludente que a gente falou aqui da sociedade excludente, né, pessoal? República. Que república é essa? Que república é essa que nem todos tinham acesso? Que república é essa que plebeu não tem acesso? Que república é essa que só os caras que eram donos de terra, que eram pessoas importantes, podiam votar, podiam discutir política, tá? Então, a letra R. E por último aqui, o exército acumulou muito poder. Vai ser no Império Romano, tá, gente? De modo que a figura do imperador enfraqueceu. É no Império, o exército vai estar muito poderoso aqui, tá? 477, tô aqui embaixo, tá pequenininho aqui, mas dá pra gente ler. Explique a função do Coliseu. Pessoal, lá no Coliseu, construído há mais de 2000 anos, tá, gente? O Coliseu, a finalidade eram as atividades para diversão da população, onde aconteciam as lutas dos gladiadores. Quem assistiu lá o Gladiador, o filme do Gladiador, quem teve a curiosidade de assistir, ou que de repente buscou até no YouTube, tem partes do Gladiador. O filme é muito bom, já que você gosta de ver porque você é velha, Jaque. Isso é filme de gente antiga. Então, pessoal, o filme é realmente antigo. Eu não sei se é 2000 e pouquinho, mas o filme é interessante, sabe? E para quem está estudando Roma, é legal porque aparecem mesmo algumas coisas. Aparece o gladiador, aparece o Coliseu, aparece a questão do pão e circo, né? Que o imperador utilizava lá para distrair, para ter o controle da população, jogava pão, né? Jogava o trigo ali, né? O pão para as pessoas que estavam no Coliseu e trazia diversão. A diversão no Coliseu era um grande circo, né, gente? Muito sangue, o povo queria ver aquilo e o imperador fazia, tipo, nossa, como o nosso imperador é bonzinho, né? Que imperador que nós temos, né, gente? Da comida e da diversão. O que a gente quer mais, tá? Então era no Coliseu que aconteciam a distração, a diversão, né, as atividades esportivas e a luta dos gladiadores, tá? Eu venho para cá, aqui tá falando de sociedade, né, pra gente dividir aqui, pra gente marcar essa sociedade. A gente vê aqui na primeira os patrícios, né, divididos ali entre nobres. Vocês podem colocar aqui no quadrado maior patrícios. Aqui podem colocar os nobres e os senadores, que eram patrícios, tá? Aqui embaixo a gente pode colocar os homens livres. E aqui no terceiro, né, no terceiro grupo, eu coloco os plebeus. Os clientes estão aqui. Os clientes, pessoal, patrícios, plebeus, clientes, escravos. Os clientes pertenciam aos homens livres, eram plebeus, eram pessoas simples, mas tinham, na verdade, ali nessa sociedade tinham um destaque, eles tinham, porque eles prestavam alguns serviços para os donos de terra e tinham alguns privilégios, tá? Então eu tenho nobres, sacerdotes, plebeus, os soldados entram aqui no quarto quadradinho, com o escudo vermelho aqui, e na base os escravos fazendo o trabalho pesado, tá? Essa parte de baixo aqui, o que eu aprendi, vocês podem colocar para mim, o que vocês acharam mais interessante é pessoal, é de cada um, mas o que a gente aprendeu falando de Roma, né, gente? Aprendemos as instituições básicas, as características básicas, a cidadania, né, da antiguidade clássica, a gente aprendeu a questão da república em Roma, falamos de Grécia também, o Império Romano, falamos da crise do escravismo, da Pax Romana, vocês podem citar muita coisa aqui, tá? A própria questão dos povos bárbaros, entre aspas, da invasão dos povos bárbaros, a gente falou lá na crise do Império, né, no ano de 476, quando esse Império Romano do Ocidente vai cair, vai ruir, ele não deixa de existir. Entendam bem, tá? Ele não deixa de existir, não. Ele vai continuar existindo, mas vai estar enfraquecido, porque as pessoas vão viver lá no interior, os bárbaros vão invadir, o império já estava com problemas internos, mas os bárbaros vão ter, sim, de certa forma, a sua parcela de culpa, mas não sozinhos. Por favor, os bárbaros não vão ter não foram responsáveis sozinhos. O próprio império estava com muitos problemas. A questão ali do triunvirato, dos triunviratos, a guerra ali, né, as disputas de poder entre aqueles imperadores, né, a questão do Crasso morrer, o Júlio César aparecer, o JC, né, aparecer, a Pax Romana, o fato de não conseguir mais escravos, as fronteiras vulneráveis, o exército, né, deixando de ter aquele poder do comecinho do Império, né, em 27. No ano 27, o Império, o exército estava muito poderoso, expansão territorial
galopante. E quando a gente chega aqui, o Império, né, no ano de 400 e pouquinho, o Império já cresceu tanto que não tem mais para onde expandir. Então, vai acontecer o que a gente conhece como Pax Romana, as guerras vão cessar, cessando as guerras, o exército vai enfraquecendo, porque o exército já não vai ter mais a importância de antes. Então, é importante a gente sacar, é importante a gente perceber que os bárbaros, sim, os povos germânicos, bárbaros sempre entre aspas, por favor, tá, gente? A gente traz para a atualidade, a gente vê que a questão do romano chamar os povos germânicos de bárbaros, os hunos, visigodos, ostrogodos e tal, era para diminuir, era para minimizar, tá? Mas os bárbaros eram chamados assim porque tinham uma cultura diferente. Ora, eu posso usar uma roupa vermelha e você pode não gostar, você pode usar uma roupa azul e eu posso não gostar, mas a gente tem que se respeitar. Nossa, que estranho, você usa roupa azul, eu detesto azul, azul é tão esquisito. Ah, já que o azul é esquisito para você, mas eu gosto do azul. Então, na base do respeito, não vai ter preconceito, né? Não vai ter diferença. Então, essa diferença, essa questão de bárbaros, estranhos, esquisitos, era muito para minimizar, era muito para menosprezar o outro, tá? Mas os bárbaros, sim, vão invadir, muito por conta desse ranço que vai acontecer. A gente aprendeu isso aqui, tá? Esse Império Romano vai se desestruturar, ele não vai deixar de existir e vai começar o que a gente conhece como Idade Média, só que o próximo capítulo não é Idade Média ainda, tá? O próximo capítulo é a Unidade 4, vai falar sobre povos pré-colombianos, ok? Fechando aqui a unidade 3. Saudade, se cuidem, até semana que vem. Beijo.